Olá e bem-vindos a Royale Without Cheese, o nosso podcast quinzenal em que discutimos o clássico e o desconhecido cinema de arte e popular do então e agora. Nós somos os vossos hosts, eu, Tomás Ferreira, Miguel Laido Alô. e Leonardo Miranda. Hello. Hoje falamos de Mother and Son, de Alexander Sokurov, uma sugestão do convidado especial de hoje, Luís Matos, mas primeiro, não se esqueçam de subscrever, deixar um comentário ou simplesmente dar-nos um like. Mother and Son, ou Mãe e Filho, é um filme russo de 1997 realizado por Alexander Sokurov que retrata a relação entre uma mãe idosa e moribunda e o seu filho mais novo. Foi a primeira longa-metragem de Sokurov aclamada internacionalmente e é o primeiro filme de uma trilogia planeada cujo tema é o estudo do drama nas relações humanas. Certamente um belo ode ao amor entre uma mãe e um filho, mas será que esta chamada pietà invertida pelos críticos cativou Royale Without Cheese? Amigos, façam um favor. Mas, bem, antes de qualquer comentário, Bem-vindo, introduzir aqui Luís. o nosso convidado especial, que é o Luís Matos, que curiosamente teve um velho amigo da nossa escola de cinema e curiosamente teve a sua curta-metragem Flores para o Meu Pai exibida na semana passada no Cena Nova Film Festival e anteriormente no Doc Lisboa International Film Festival. Curta-metragem essa que foi produzida pelo nosso host, Miguel Laido. Grande, Yeah. muito lore. Tá tudo muito ligado. lore. Está tudo ligado. Everything is connected. Yeah. E o filme foi altamente inspirado no Mother and Son, no Mãe e Filho. Sim, de dizer que sim. Sei que estás aí agora uma operação delicada, Luís. Ok. Catch one on the bem. He's just painting his shirt like everybody does, you É know? um artista. Exactly, he's an artist, don't question it. Queres começar, Luís? Não sei. Eu estava bastante curioso para saber o que é que vocês acharam. Mas diz, Bem, diz, então, diz. se calhar começamos nós. Sim. Epá, eu não fiquei arrebatado pelo filme, não fiquei super emocionalmente conectado. Eu acho que realmente, o que eu mais gostei no filme é as imagens e a textura e o quão turvo tudo é, que acho que comunica bem esta coisa de eles estarem num mundo meio, parece que estão, faz parte dos temas do filme, que é entre a vida e a morte. Parece que o próprio local físico onde eles existem já é um local de transição em si, e acho que faz todo o sentido filmar isto dessa forma, porque a mãe está a passar por isso, está claramente em processo de morte e o filho está, de certa forma, à espera que ela morra, mesmo que ele diga que tu não vais morrer ou coisas desse género. Acho que há claramente uma antecipação da morte e o filme, pelo menos o que eu senti, é que é um pouco sobre o quão inevitável a morte dela é. Isso é o que eu senti, mas não fiquei super conectado às coisas. Acho porque acho que há uma certa teatralidade na forma como eles falam, nos diálogos, né, sim, e no conteúdo que eles dizem, que é muito... é poético, claro. E pronto, e depois há outras coisas que têm a ver comigo. Eu sou o problema. Que é certas imagens, certos movimentos de câmara que eu acho que são um bocado, se calhar, pronunciados demais em termos de comunicar a poesia. Então aquele momento no fim, quando a borboleta morta está na mão da mãe e ele assopra na borboleta. Sim, São coisas que a mim me chateiam um isso um bocado. bocado mais. São coisas que me chateiam um Sim, bocado. sim. E pronto. Há outros filmes, por exemplo, já falamos do Morven Caller, da Lynn Ramsey. Também faz coisas semelhantes que me chateiam. Não sei qual é. Com os bichos com os bichos. Ai, a morte, estamos a ver a morte na terra. E esse foi sugerido para mim, yeah. A culpa foi tua. Exato. Mas pronto. Mas não sei qual é a raiz do meu problema com este tipo de imagens, mas há qualquer coisa, não sei, acho Sim, que é no um teu bocado ADN. no meu ADN que rejeita. Mas acho que é porque o filme, especialmente este do Sokurov, é subtil, é um filme relativamente subtil e simples no que está a lidar, que é simples, pronto, em termos... É um filme bastante direto e pronto, e depois quando tem estas coisas mais pronunciadas, acho que não contribui necessariamente para o que eu acho que é a simplicidade do filme. Parece que é um pouco demasiado, não sei. Mas pronto, são primeiras impressões da primeira vez que vi. E também não estou muito familiarizado com o Sokurov. Yeah. Por um meu lado, por exemplo, também é o meu primeiro filme de Sokurov, apesar de já estar familiarizado com o Arca Russa, o filme que o Miguel já viu e é sempre um filme que eu ligo ao Miguel, não sei porquê, porque ele já se pronunciou sobre ele e acho que é um filme que gosta bastante.
I must know that film for 10 years now. I haven't seen it yet. But yeah, este filme, eu não sei se para mim o adjetivo é que é um filme bastante direto. Acho que é um filme até bastante complexo na sua apresentação visual, porque tem uma escolha bastante específica de usar, por exemplo, vidros distorcidos para criar esta imagem que vive entre as costuras da memória e do sonho e são imagens, não é só a imagem, são imagens impressionistas. Portanto, depois quando estes momentos ainda mais esotéricos, como ele, tipo Super Borboleta, acontecem, saltam à vista, mas sinto que ainda assim fazem parte tudo da mesma costura do filme. Portanto, esse foi o momento que eu achei um bocado demais, mas em larga medida o filme é assim, todo ele bastante poético. É um filme que eu em larga medida gostei bastante, na sua, digamos, na simplicidade do que é só observar esta relação durante o dia, o último dia da relação entre entre esta mãe e este filho, e na forma como a exploração temporal, que tem esta dilatação, não é? Uhum. De estar a acompanhá-los ao longo do dia, e também a interação do espaço com eles permite que haja este desenrolar da relação de uma forma bastante especial. E tudo gira em torno deste conceito de um filho, cuja ação principal, né, digamos, nesta história, entre aspas, é levá-la a um passeio. E acho que o filme é carregado de muitas destas ideias poéticas. Uma delas, a principal, é a ideia de que vamos para um passeio mãe que está a morrer. O extremo dessa poesia é tu assumes que vamos dar um passeio a um passeio a dois em que um está a caminhar ao lado do outro em paralelo, mas se calhar a prova de maior amor disso é um filho que está a carregar a mãe ao colo nesse passeio. Acho que não é, está a ter os pés por ela, está a dar os passos por ela, e acho que isso é uma ideia muito interessante. Só acho que às vezes, por exemplo, ahm, apesar de perceber a abordagem minimalista do filme, acho que podia dar certos passos no sentido de criar uma maior pressão sobre a situação. Por exemplo, acho que a ideia dele de dar um passeio com a mãe poderíamos exercer uma pressão sobre a situação, ou ela, por exemplo, no momento em que tem um ataque cardíaco, precisamente antes de darem o passeio, que é quando ela está sentada no banco, talvez ele se sinta impelido a ir à casa do vizinho, que é um médico, ou então, não necessariamente ao hospital, mas que há certa necessidade do passeio se transformar nessa caminhada pela vida da mãe, e depois o médico não está lá, ou não pode, e depois efetivamente o passeio de urgência torna-se num perfeito passeio de normalidade em que ele se rende à morte também, e é só aproveitar tipo, esta beleza exterior que está a toda à nossa volta. Sentia que isso poderia contribuir para um bocado mais sobre o sentido de urgência, para salvar a mãe, para estender a vida da mãe, mas também não é uma coisa que destrói o filme, só achei que seria uma coisa interessante da coisa ser simplesmente em termos dramáticos. Mas gosto muito dos motivos impressionistas do filme, há planos lindíssimos, todo o plano de início é bastante interessante. Acho que os jump cuts, por exemplo, isto é uma questão que eu tenho para vocês, por exemplo, às vezes funcionam, outras vezes não funcionam para mim. Acho que há momentos em que os jump cuts funcionam muito dentro desta sensibilidade temporal do filme, onírica, em que, ao serem usados e ao cortarem momentos, não é? Parece que o que dão a entender é que o que importa não é a totalidade das frases, não é a totalidade dos momentos, mas é simplesmente parte deles, não é? E que isto é tudo passageiro. Só nos lembra, não é? Em retrospectiva, nós só nos lembramos dos momentos como sentimentos, o que sentimos na altura, não é? E é isso um bocado o que o jump cut funciona para mim quando às vezes o vemos a acontecer em certas conversas. Nem me Parece que estou a lembrar saltamos nenhum frases agora. e só nos lembramos. Não te lembras? Nenhum? Agora nem estou a ver Uau, nenhum. tipo, jump cut em todo lado. Mas depois há momentos em que eu acho que não funciona at all. Tipo, por exemplo, quando ele está a sair de casa com a mãe, está a sair com ela ao lado dele, e depois corta, jump cut, e ela está nos braços dele, e eles estão a andar, e aí eu sinto o Sokurov não teve filme, não teve película suficiente, então ele cortou, colou um take com o outro. Ou seja, há momentos em que eu sinto mesmo que o jump cut é desnecessário, parece-me uma noção, parece-me que vem mais de um lugar de como é que eu vou fazer isto funcionar porque não tive tempo a fazer o que eu queria, não tive película, ou a ação não foi conseguida, portanto vou colar um take com o outro. Portanto, às vezes sinto que é interessante pensar como é que este contratempo externo, o facto de haver ou não supondo nós que não houve película suficiente, será que Suposto contribuiu tu. para o filme? Suponho eu, não é? Porque há momentos em que eu leio precisamente isso, não percebo qual é o significado deste jump cut, parece que está a disfarçar um problema que houve com o filme. E há outros em que eu acho que é bastante interessante o uso, como uma forma
contradizer a narrativa e formar esta ideia de que o que interessa dos momentos não é a totalidade das frases, não é really understand the moment in its fullest, é só tipo the emotion you get from it. Estas frases construídas. Mas eu também queria colocar essa questão aqui no baralho. E sim, pronto. Vamos partir daqui. Tipo, essa é a minha pergunta para vocês. Mas entretanto, o Miguel vai dizer what he thinks as well. Não, eu também gostei bastante do filme, por acaso. Eu não concordo bem que precisava de haver assim algum tipo de cena para mostrar o sentido de urgência, como tu descreveste. Não sei se me disseste hospital ou. Casa do Um vizinho. vizinho. Porque Sim, ali casa. não vejo como. Ainda por cima, aquilo é tão barren land que não vejo um hospital a acontecer e um vizinho. Pois, A exato. ideia do vizinho até é interessante para mim porque ele tende a atravessar. O conceito da caminhada implica que ele atravesse, tipo, Se sei bem que de lá, vez em a quando long ouves assim walk to get there. pessoas e carros. Vai vendo Sim, assim. isso Comboio. é na train. Eu gosto do motivo de comboio, por acaso, é outra coisa que vou kind of touch into, but I'll get there. Mas a questão que para mim que não funcionaria é porque, não sei, para mim, eu não sinto bem que o filme seja a explorar a questão da urgência, é mais a questão da Sim, eu fatalidade. também Quer dizer, acho. Yeah. Até porque eu nunca queria que tipo, ele ir para casa do vizinho fosse uma coisa que funcionasse, que era, eu queria que fosse uma coisa temporária e depois que a ideia fosse immediately dismissed porque não funciona e é o que o filme é. De resto seria o que o filme é, que é esta meditação calma e minimalista sobre o passar o dia com a mãe. Mas foi só uma coisa que supus porque achei que traria alguma coisa ao filme. Foi uma coisa, muito em termos do que o Léo disse, que acho eu, presumo, não é? Que falta ali Não, alguma coisa. Not, não sei. ok, Não drop sei. that. Não, Right. eu não acho que o filme precise de mais urgência narrativa. Não. Acho que porque não faz sentido. Acho que não é isso que o filme se está a propor. Eu disse que o filme é direto nesse sentido, que não é um filme com ambições de vou salvar a minha mãe, tenho que ir ao Sim, sim, vizinho e sim, tipo, sim. por favor, Yeah, of alguém course. ajude. É mais direto no sentido de estar a explorar os últimos momentos entre duas pessoas, pronto, que se amam e que têm uma relação que tu não percebes bem. Ok, percebes que é uma relação de mãe e filho, claro, mas parece que há ali outras coisas a acontecer que só podes supor e não. Ou seja, o filme não é muito. Não é muito. Ok, não é convencional narrativamente. E acho que Não, claro que não. tentar Não, não. inserir esses elementos de Mesmo que eu mais inserisse, não urgência queria que não. fosse uma coisa like overly dramatic, you know? Era mais like a beat in the narrative that Uhum. would give that urgency, but then would quickly dismiss it. Not, Mas não desenvolver era um para um bocado. lugar de propósito. Mas também não carrego muito nesta necessidade. Eu Uhum. também acho que o Sim, filme sim. funciona como funciona, também, não é? Não, eu acho que se o filme fizesse isso era um bocado só. Era tipo. Hum, Era um bocado desonesto. Era só, vamos lá tentar fazer qualquer coisa aqui para ter um bocadinho de mais urgência narrativa. Aí eu sentiria que é um bocado um truque do pois, argumentista. Não tanto. fair Porque enough. não faz muito sentido neste filme, Uhum, acho eu. Luís, queres aqui sim. dizer o que é que a gente está. O que é que dissemos mal? O que é que não concordas? O que é que concordas? Eu acho que o filme é genial Uhum, pela sua duração e pelo estado em que nos deixa, porque é tão calmo e muito natural. E o som envolve-nos como se fosse uma meditação. E acho que se conseguirmos entrar, acompanhamos o filme de Uhum. uma forma muito bonita. Há muitos planos em que tem imenso tempo, estão só a caminhar, como tu disseste, Tomás. O Sokurov filmou contra espelhos distorcidos e até pois, pintava pois, pois. por cima da lente para Uhum. criar esta ideia de pintura. Já disse da meditação, eu ia dizer que eu estava a ver o filme e estava mesmo relaxadíssimo. Yeah. E eu acho que não é nada convencional, também como o Léo disse, e acho que é por isso que é tão especial, porque não é um filme que vai ser visto por muita gente. Acho que nunca vai chegar, talvez quando a história do país ou a história dos caçadores for mais ressurgir, mas eu acho o filme muito especial. Mas por acaso é bem estranho, porque é um filme bem diferente da Arca Russa. Que aquilo não fez muito tempo depois e que nem parece ser da mesma pessoa. Até fiquei surpreendido quando estava a ver este filme. Porque a Arca Russa é Ahm, para aí 2002, 3. sim, não é muito 2000. tempo depois, 5 anos. Não sei se é o filme seguinte dele, mas é um deles. Tipo,
ou a Sim, seguir, não. ou dois a seguir. E ele fez outro também da trilogia, que é o Pai e Filho, Sim, que também exatamente, não exatamente. tem nada a ver com o primeiro. Até começa com cortes muito rápidos de dois homens a lutar ou abraçarem-se. Right. Um, e é Ah, isso é muito. interessante. Portanto, destrói completamente o que tinha construído no Mãe e Filho. E eu acho que ele, em cada filme que faz, também inventa uma espécie de nova linguagem. Ele fez agora um há pouco tempo, em que só usou imagens de arquivo e Ah, cola, nice. em que cola líderes do mundo em cenários completamente distópicos, a representar o inferno e outros estados de transição. E vês o Lenin, vês o Hitler, vês outros líderes mundiais todos a conversar assim, lá está, cenários completamente absurdos e depois multidões de pessoas a representar o povo e som super forte. É completamente diferente, não tem nada a ver. Voltando aqui a umas ideias do Mother and Son, há outras coisas que acho bastante interessantes ao longo da caminhada, porque ao mesmo tempo, portanto, este comentário da urgência não acho que é uma coisa completamente necessária. Digo mais que uma coisa que senti no momento. Ok, poderia haver aqui uma janela de oportunidade, mas não acho que é uma coisa, como disse no início, não acho que estraga o filme, não acho que é uma coisa que é super wow, porque o filme prova-se na sua viagem como aquilo que tu precisamente disseste, Luís, que é essa inspiração meditativa. E ou seja, permite criar esta espécie de espaço onírico entre o sonho e a memória para viver esta relação de mãe e filho que é o último dia em que simplesmente you are with them and you are seeing everything that comprises. O que é que envolve tipo, tratar por uma pessoa que está nas últimas da vida e doente. Eu acho que há outras ideias a explorar no filme, ou sugeridas no filme, pelo menos para mim, mas o filme dá asa a diferentes interpretações. Uma delas é como o tempo que tu tens ou que tu investes a uma pessoa a este compromisso, uma espécie de perda de juventude, que a própria mãe, há esta breve conversa que eu acho muito interessante que eles têm sobre a necessidade de morrer, ir lá para a frente, passar para a frente, não morrer, não é que ela tem, porque, tipo, porque é que eu vivo, porque tens de viver, o que é que me obriga a viver, és tu, tipo, quase como se houvesse esse compromisso. E sinto é que aquela caminhada que ele dá depois daquela conversa, em que quase que ele está a caminhar normalmente, mas depois torna-se uma corrida lá para fora e o apanhamos sozinho em diferentes paisagens. E depois ver aquele barco à distância, ou o comboio a passar atrás dele, que já foi um motivo que ocorreu anteriormente no filme, tem muito a ver com essa ligação ao mundo exterior. Parece que, para mim, parece que há algo que ele está, é aquele fear of missing out, ou há algo que ele está a perder toda uma vida. Ele parece-me a mim que é quase, ou pelo menos sugere-se que é de um outro mundo, talvez da cidade, porque há um momento em que mãe e filho param, veem toda aquela paisagem e ele pergunta, é bom viver aqui? E ela diz, sim. E tipo, parece-me que ele não é exatamente ali. A mãe poderá viver no campo, mas ele vive na cidade e está a perder conhecer o amor da vida dele, ou estar com os amigos, ou o que seja. E parece que há sempre no tempo que tu tens em tratar uma pessoa, há esse compromisso de perda do teu próprio tempo, perda da juventude. Mas também isso é significativo de um grande amor que tens pela outra pessoa, desse espírito de generosidade, de compaixão, que é bastante interessante que o filme reflite. É uma das ideias poéticas do filme, I think. Sim, e eu acho que esse é um ponto-chave, essa ideia do amor e deles, porque eu acho que não há urgência, porque eles sabem que aquilo vai acabar e não sabem o que fazer com o tempo que têm, então só estão juntos. E para mim, eu acho que isso é o mais bonito, que para eles meio que basta, porque eles não vão abraçar-se, não vão ter nada assim muito caloroso, porque há assim este estado de permanência em que nada acontece e que tudo vai acontecer. Eles ficam muito tempo, como tu disseste, a olhar para uma vegetação e o plano até tem uma boa duração, em que ficamos só também a olhar com eles para a vegetação e é uma espécie de reflexão, de meditação, porque para apreciar aquela coisa bonita que ele se calhar na cidade não aprecia, e eles comentam coisas, falam da sua profissão, falam de Sim, coisas sim, sim. mundanas. O próprio passado em que ela era professora e como é que ele se relacionava com a ideia dela ser professora, que parecia um fantasma, passava mais tempo na escola do que em casa. Isso são ideias interessantes, alimentam muito, ou seja, onde não há uma história, há a personalidade das personagens, acho eu, tipo, a intervir nesta paisagem, que acho que é um dos aspectos interessantes
in minimalist filmmaking, it often comes from the characters, not so much from the plot, não é? Tipo, do enredo. E também, como noutros filmes de Sokurov, acho que a impressão minha é que são muito sobre a solidão, sobre o isolamento das personagens. E a sonoplastia no filme dele, o vento sobre os campos, acho que é muito reminiscente da própria solidão que ele sente ao estar ali sozinho a tratar da mãe. E não haver esta comunicação com o mundo exterior, não há ninguém ali. E ainda por cima a casa parece uma casa que já está em decadência. A casa dela são aquele tipo de casas que tu vês no campo, ou mesmo casas antigas já dos anos 50 ou whatever, em pequenas cidades, em que as janelas já estão tapadas. Quem é que vive numa casa em que as janelas já estão tapadas por cimento? Portanto, acho que isso é uma ideia interessante visual em termos da criação da casa onde ela vive, em que não há propriamente stores. Aquelas janelas estão tapadas por cimento. Sim. Uhum. Aquela cozinha, aquela cama onde ela se deita, está tudo tão vazio, tão rústico, não precisa quase de nada, não está lá nada e a própria casa já está consumida pelo tempo e Pela natureza, pelo pelo desgaste, tempo, né? Tipo, pela já está a natureza. instalar-se naquele tipo de casa que tu vês, tipo, 50 years later and nobody lives there. The people, the family, a família que lá existia está gone from Earth. Isso eu Exato. acho que é uma ideia interessante, E essa conjugação. Uhum. as flores pela janela, ou True, seja, true, true. eu acho que também esta ideia de nós, como seres humanos, sentirmos tão bem na natureza, aquele filme de serem duas personagens na natureza, invoca assim uma espécie de simplicidade em que está lá tudo o que é preciso. Está uma das relações mais importantes da vida de qualquer ser humano, com a própria mãe e com o filho, e, e estão envolvidos pela mãe natureza, estão envolvidos por vegetação, árvores, flores, e um pelo outro. E vão ficar assim até o momento em que acontecer qualquer coisa. Sim, sim. A outra ideia poética é muito nesse sentido, é que eu acho que é naquela mesma conversa em que ela se debate com o querer morrer e o querer morrer com dignidade, e acho que nestas coisas, quando a pessoa está a atravessar uma doença complicada e é roubada a sua dignidade na velhice e quer essa imediatez, não vê muito o sofrimento que está a trazer à outra pessoa que está a tratar por ela, né? Torna-se uma espécie de estranho ato de egoísmo em que a outra pessoa tem de dizer obrigatoriamente, então e eu? E se tu desapareceres, o que acontece a mim? Há esse pensar na solidão imediata do filho, não é que vai ficar, o que é que vai acontecer uma vez que a mãe desapareça? E acho que a conversa vai para um lugar muito interessante da nossa vivência com os objetos materiais, não é? Ela começa a falar sobre, não é? Uma vez que caímos neste pensar, colocando a posição de alguém que está a morrer ou a atravessar uma doença complicada, e há essa necessidade de desaparecer, de fazer a vida mais fácil para os outros que estão a cuidar conta de nós. Sobretudo quando a pessoa que está a morrer não tem consciência do que se está a passar, não é? Uhum. Há essa necessidade de reaver aqueles momentos em que ainda tínhamos dignidade e pensar, eu quero sair, mas quero sair como? E o filho diz, então sai, mas quero sair com as minhas roupas antigas, então vai buscar o raincoat, but the raincoat smells. Há sempre um obstáculo, né? Então começamos a ir para essa noção de eu gostaria de voltar a usar as minhas coisas e as coisas boas, não as coisas que não interessam ou são fáceis. Eu não quero sair com o hobby, eu não quero sair com o casaco chamal. E acho que isso humaniza muitas personagens num filme que podia ser de outra forma se não tivesse estes diálogos que nos informam muito sobre a forma de pensar deles e de onde é que eles vêm, curiosamente. Há outras versões de filmes minimalistas ou poéticos em que as personagens diriam muito menos. E este é um filme que dentro deste estilo nos dá um canal para as personagens que acho que é muito interessante. E tudo isto para dizer que, na questão da natureza que disseste, é que vamos para as coisas materiais, mas o facto é que uma vez que a beleza interior não, mas a beleza exterior, a beleza da pele, a beleza da material, né, de ter as nossas coisas desaparece, ainda podemos ainda assim aproveitar a beleza exterior, né, da natureza, né, que está sempre aqui acessível, não é? Mesmo alguém que tenha, comecei a pensar, por exemplo, né, mesmo alguém que tenha Alzheimer, and you think, quando estás a tratar uma pessoa que está nesse estado, que a consciência quase que desaparece, não é? E coloca-se a questão, o que é que a pessoa está a experienciar? O que é que ela ainda sente da vida? Onde é que está? Onde é que há uma resta de dignidade? E acho que há alguma coisa de bonito em que o filme reflete quando, para estas pessoas que estão a atravessar esses momentos difíceis da vida, tão perto da morte, elas ainda são pessoas, elas não estão desaparecidas, a consciência não desapareceu completamente, ainda são capazes e têm o direito de experienciar esta beleza exterior. Vamos permitir que esta pessoa, apesar de já não a termos ali visível, não é? A pessoa que conhecíamos, a pessoa que fazia tanto e era tanto, tipo quando era o nosso pai ou a nossa mãe com 50 ou 40, ainda agora
vamos dar-lhe o direito de poder ir lá para fora e poder, tipo, viver e ser feliz com o que está aqui acessível, porque ao fim e ao cabo estamos todos aqui de passagem, o que é uma ideia estranha. E depois formula ainda uma terceira ideia para mim, que é a ideia de que parece que o mundo e a natureza é uma espécie de presente que nos é dado antes de morrermos. Porque a vida é um espaço tão pequeno, né? Estamos aqui de passagem, que é aquela frase clichê, mas muito verdadeira. O clichê começa por ser a verdade, não é só se torna clichê por repetição, mas que eu sinto que tudo o resto, o espaço before a nossa nascença e o depois da morte, que é esse espaço em que existimos, é o espaço em que existimos mais, é aquele vácuo em que não temos consciência. E aquele, and that little space that is called life, que é a nossa vida, é uma espécie de reward. I'll let you, é uma janela, tipo, you know? Em que some kind of higher being, alta consciência, te dá, tipo, this little slice of experience that you get. That is different from, que é diferente da consciência que tinhas, ou não consciência, do antes do nascimento ou pós-morte. It's a whole world of beauty, and then it all ceases to exist. O que é que será isto? Uma piada cósmica? I don't know, mas são um bocado as ideias que o filme leva. Não sei se identificas ou se identificam com alguma coisa essas coisas, mas é bué o que esse momento, que essa conversa me leva. Em termos de, pode não restar a beleza exterior para nós, do que nós podemos vestir, ou a beleza da pele, da nossa juventude, mas resta sempre what is all around us that we can still feel, we can still be happy with, we can still go out for a good walk. Eu estava demasiado sereno a ver o filme para chegar a esses, Muito sereno. esses pensamentos todos. É. Agora consigo perceber, mas na altura, genuinamente, estava mesmo naquele estado meio meditativo. Entraste numa sessão de ASMR. Sim, eu senti mesmo Mas super eu acho que calmo. é quase o equivalente a isso. Sim. Mas sim, eu acho interessante aquela questão que estamos a falar da casa. É um bocado como se a casa também já estivesse a antecipar a morte da mãe, não é? Yeah. É como se fosse. Não sei, eu olhei para aquela casa e parecia-me aquelas ruínas tipo onde viveria se cá um sem-abrigo ou sem uma pessoa sem casa. Portanto, aquilo não é propriamente uma casa, é mesmo uma ruína. E eu estava mesmo a ver aquilo e a pensar: bem, eles no fundo já não vivem ali, também já se vão embora. E de certa forma a caminhada que eles dão antecipa um bocadinho que eles se vão embora dali. Mas é interessante achar que também o espaço está a antecipar o fim daquilo tudo. E pronto, foi assim uma ideia também que me surgiu. Sim, acho que o espaço e a imagem, isso tudo, contribui para essa ideia de que isto é do que estávamos a falar, de que não é tanto sobre a urgência de salvar a mãe ou não, é de como já até o mundo à volta já aceitou que a morte dela vai acontecer e é como é que chegamos lá. Ou seja, quanto mais próxima ela está da morte, mais em harmonia está com o mundo à volta, com a imagem, com o espaço, com a natureza. E acho que isso é das coisas mais fortes do filme. E é isso que te deixa também nesse estado meditativo, como o Miguel está a dizer. Que é hipnotizante, é atraente também. Visualmente é extremamente. É lindíssimo. E depois é isso, eu acho que o ponto que, para além dos temas que todos aqui falámos e que nos remetem, o mais forte é mesmo esta poesia das imagens, esta religião das imagens que eu acho que está tão forte neste filme, porque da mesma forma como um poema escrito, a sua força está na sequência, na cadência, nas palavras, eu acho que isto é um filme 100% poético e que as imagens, poderíamos ver até o filme em silêncio e as próprias imagens já transmitiam a ideia do filme, lá está, com a casa em decadência, com a natureza, é o foco principal do filme, 100%. Sim. Lá está, com a destruição, a manipulação das imagens, as pinturas, tentar recriar os enquadramentos, ou seja, é o ponto mais forte, sem dúvida, da poesia, de tudo aquilo. E que alinha muito bem, que eu acho, com a poesia da natureza. Para referir aqui alguns planos, por exemplo, há um plano lindíssimo que é ligeiramente desequilibrado, que é em que tens aquele passeio de terra e simplesmente eu sinto, se for a falar de alguma urgência, digamos, em termos líricos e transmitida pela imagem, há aquele plano em que ele está com a mãe ao colo e acaba por se sentar na terra e tens o vento a soprar sobre eles, and I já find that beautiful. Ou, por exemplo, o plano em que ele sozinho está. Há uma espécie de pedreira perto deles
em que tens esta terra desbravada e montanhosa. Ele encontra-se uma vez, tipo, numa inclinação em que ele está no meio da montanha e só vês, tipo, a força do desequilíbrio, like, somehow entre a vida e a morte, entre o conforto e o desconforto, entre estar com a minha mãe e permitir fazê-la desaparecer, em que ele está posicionado naquela montanha de uma forma estranha. Aquilo é um não lugar, não é? Tipo, o que é super interessante. E adoro também o plano das árvores em que ele atravessa aquela cordilheira, não é? De árvores estranhíssimas e depois disso ocorre precisamente um plano que é em completamente dissonância com o resto da cor e da paisagem do filme, que é o plano do mar aberto em que tens aquele veleiro ao fundo e cá transmite muito, tal como o comboio, essa ideia de muita coisa, pode abrir interpretação para muitas coisas, mas uma delas é a possibilidade de poder ser algo que ele está a perder ao ter estes cuidados com meio uma outra vida. Ou, por exemplo, podes interpretar isso como tipo the world of, the beyond, the death, where mother is going to and away, for example. Mas o que é que tu achaste desse plano? What do you think of that shot that is so different das cores térreas que estão no resto do filme? Do plano em particular do mar e do veleiro, Sim, porque é eu, uma eu, coisa que acontece, é uma espécie de, completely different. eu não estou bem a ver esse plano, é quando ele está sozinho. É quando está sozinho, é depois ele deixar a mãe a dormir, Ah, sim, 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 sai, sim, 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 exatamente, era isso que eu queria dizer. Porque ele teve sempre ele teve sempre acompanhado com a mãe. sim. E nesse momento, quando ele vai ver o veleiro, é quando ele vai dar a sua caminhada sozinha. Ele não vai ver o veleiro, pronto, vai passear. Sim, claro, isso é um acidente. E o peso todo que ele estava a carregar com a mãe, de repente cai-lhe nos ombros, tipo, e até aquele momento do choro em que ele se encosta só a uma árvore e fica ali a sentir que é super poderoso, super intenso. O plano do comboio também. Esse plano do veleiro eu não me lembro assim tão bem. Mas é quando ele está sozinho em que ele de repente parece que, depois de ter carregado aquele peso todo com a mãe, depara-se com a imensidão de tudo. Portanto, esse plano muito aberto, ou o plano do comboio, em que de repente ele se sente super pequeno, porque vai ficar sozinho no mundo, sem Sim, a sim, mãe. sim, sim, sim. Exatamente, yeah, yeah, yeah. Então, eu também pensei um bocadinho como se fosse um bocadinho como o Tomás tinha dito, a imensidão daquilo que está para lá pronto, daquele mundo em que eles tinham só os dois e de repente aquilo abre-se completamente para a vida a seguir à morte também. Me parece um bocadinho olhar para o futuro e pensar, ok, isto agora é o regresso a uma vida normal, digamos assim, tipo com vida e pessoas e barcos e comboios e vida urbana e pronto, parece-me um bocadinho o seguir em frente, de certa forma. Porque saímos uh, daquele isolamento todo da natureza e da floresta e vemos, pronto, coisas que vão para lá disso. Pois, eu não me lembro bem desse plano, mas é isso, talvez ver o barco, ou seja, um voltar à civilização, de certa forma. E regressando um bocado à ideia do jump cut, o que é que tu interpretas de jump cut? Reviste alguma coisa do que foi dito? O jump cut pelo lado foi necessário, não foi necessário, foi efetivo, não foi efetivo? Notaste o jump cuts at all? I cannot believe that nobody in here didn't notice the jump cuts. I mean, they were Eh, glaringly apparent for me. I mean, não me chatearam, não estou a dizer que me chatearam, mas eu pulo-os em questão, como depois em questão qualquer outra escolha Yeah. de mise-en-scène, não é? Tipo, é uma coisa que está yeah. lá presente e afeta o É, material. é que é isso, eu acho que todos sentimos os cortes, mas acho que não, pelo menos eu não os interpretei como jump cuts. Então é difícil associar essa ideia. Porque o que é que acontece? O jump cut, porquê? Porque ele salta, de repente está lá fora, é um salto no tempo, eu não sei. Não, porque o jump cut acontece é que on action, em ação, quebra a continuidade da ação. Tipo, that's what Sim, it is, a ok, jump ok. cut. E, por exemplo, tens uma evidência disso logo ao início, que é quando eles estão a ter aquela conversa em que tens o corpo do filho sobre a mãe, ela deitada. A beautiful shot. And then he's talking. Na verdade, ela está a falar, é a primeira vez que acontece, e de repente a frase dela é slice cortado e saltamos para a frente, ela está a dizer o fim da frase. Tipo, mas o que é que isto aconteceu? Mas aí eu não importei porque precisamente houve aquela interpretação da não é a totalidade dos momentos, é só the feeling that you get from remembering a moment, tudo isto é uma memória, não é? É como se estivesse a vermos o filme quase em retrospectiva, mas depois ponho em questão noutras situações em que, por exemplo, ele está lá fora, de repente está a vir com a mãe e de repente, pup, ela está aqui no colo. E eu achei, uau, aqui não me pareceu fazer muito sentido, porque também é um jump cut e claramente há certos momentos em que eu ponho em questão se isto veio de um lugar de intencionalidade ou se veio de um lugar de eu não tive película para mais. Não, mas é Portanto, assim, supostamente sim, coisa. jump cut é tipo cortares a meio do plano, tipo, cortas, Certo, ok, mostras um ok. bocadinho do Sim, plano, é meio de uma depois cortas, continuidade, depois não é? Tipo, acabas o outro. Portanto, eu acho que não se coloca bem a questão da película, porque
se ele tem o início e o fim do plano, em Uhum. princípio também tem o meio, e ele é que Sim, escolhe exato. cortá-lo deliberadamente, não é? Isto só para refutar o teu Pode ter, argumento de que ele não ficou sei. sem película. Eu acredito que possa ter havido problemas, no sentido em que talvez ele não tivesse, às vezes, dinheiro para mais película, ou tivesse corrompido, porque isso acontece muito nos filmes, muito, muito, muito mais do que nós todos imaginamos, montes de problemas, nunca Pois. as coisas surgem como nós Sobretudo when you're queremos. working with film, que deve ser completamente Exato. difficult. E eu não estudei isto, eu não sei se ele foi com uma equipa grande, se foi com uma equipa pequena. Acredito que possa ter sido pequena, mas também nunca se sabe, porque, enfim. E não sei o que é que ia dizer. Pelos créditos ainda era assim uma equipazinha. Pronto, pois é possível que sim. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a manipulação, eu como o que ele está a dar-me, porque para mim é tipo uma manipulação do tempo, do género, estás aqui e de repente já não estás. E, Perfeitamente. Há momentos que eu e sinto agora perfeitamente que isso passamos. funciona nesse E é sentido. bruto, Yeah. é bruto. Uhum. E acho que isso Sim. pode funcionar. Não sei se foi intencional ou não, mas eu gosto, porque de repente estás à espera de uma coisa e corta-te, sais, voltas. Mas também pode ter sido ele tipo, epá, não gosto nada disto. Ganda seca. Abraço. Ganda seca. Bateu uma soneca, vamos lá. Pô, ganda É seca. engraçado pensar na sala de montagem e tipo, I don't like that shit. And just jump at it. Não. Porque o filme tem isto, eu acho que o filme eu consigo sentir. Já houve momentos em que eu, pá, não sei. A primeira impressão que eu tive do filme, ele foi mostrado na escola de cinema, por o nosso A professor. sério? No way. Yeah. Peraí. Yeah. Foi de realização, não? Yeah, na cadeira de realização. Pronto, E pronto, right. para mim foi um filme tipo bem especial, porque eu achava que já sabia o que é que gostava e tinha tudo. E o professor mostrou-me este filme que eu nunca estava à espera de ter visto. Pá, e pronto, eu achava que já conhecia o cinema, que já sabia tudo o que era preciso, já tinha visto montes de filmes, como todos nós. E de repente aquele filme tipo surpreendeu-me, bué. Yeah. Então ele nem mostrou o filme todo, eu fui para casa acabar de o ver. Pá, e a primeira vez que eu o vi eu estava completamente deslumbrado com tudo. Mas eu compreendo que possa, porque eu já voltei a olhar para o filme às vezes e já não tinha a mesma perspectiva, já achei um pouco mais aborrecido. Mas depois já voltei a ver no outro dia seguinte e já voltei a entrar. Então eu acho que depende muito da tua frequência, em que frequência é que estás e se consegues ou não entrar Sim. naquilo. Yeah, é Porque há verdade. dias em que eu estou mais agitado e eu não consigo, se calhar, entrar no filme. It's true. E, Yeah. e acho que é preciso, então, para montar um filme daqueles, para eu editar, deve ser super exigente, porque tens que estar a colocar-te numa posição de isto parece estar a ser super duradouro, mas o todo, se calhar, vai funcionar. Não, definitivamente. Yeah. Acho que há uma parte da experiência como audiência de te ligares com um filme que depende muito da tua frequência, como dizes, ou do teu mood. Tipo, por exemplo, para mim, a melhor altura para ver filmes que sejam. Por exemplo, tiramos o exemplo de um Tarkovsky, será de manhã. Eu estou super Exato. fresco de manhã, super concentrado de manhã. A pior altura é ver. Não, à noite para mim é super complicado. Por exemplo, em termos de foco, mas a regra geral é isso. E também tem a ver com a frequência, com a disposição. Acho que às vezes é um clique, às vezes é o que chamamos de um clique, às vezes não vemos a mensagem, uma certa ideia que é integral ao filme, porque simplesmente não fizemos a ligação naquele certo momento do elemento X com o Y na matéria visual do filme, ou do enredo, do caráter das personagens, mas se fizéssemos, passaríamos a ver o filme com olhos diferentes. Uhum. E às vezes nós Uhum. falamos sobre esse tipo de coisas que não fizemos o clique. Lembro do Leonardo. Falámos disso uma vez com. Vem-me Leonardo. Nunca me chamaste Leonardo. Exatamente, é só de vez em quando. Eu chamo Leonardo, Léo, Lenny. É interchangeable. Mas sim, Mas houve um filme em que nós falámos sobre isto, de fazer o clique, já não me lembro qual é que foi. também não me lembro. Estava a pensar. Mas lembro-me dessas palavras. E é interessante estas coisas da experiência fílmica, de estar no mundo certo para abarcar um filme. Mas Porque o Tarkovsky, por exemplo, também, o Nostalgia fez logo o clique para mim. O Stalker não fez muito bem para mim o clique, eu não estava no ambiente certo. O Espelho já tipo tinha e depois perdi-o a meio e depois voltou. Mas o engraçado é que o Espelho é um dos filmes, se calhar, mais digeríveis dele, até por ser 1h30, por comparação aos outros. Mas dormir em filmes também é fantástico, às vezes. O que é engraçado, o Apichatpong fala sobre isso. É o Kiarostami. Depois, o Kiarostami também fala sobre isso. E eu fico sempre,
But how do you accept that? Mas eu acho que não há melhor filme para adormecer senão estes que nós estamos a falar poéticos. Right. Uhum. Sim, Porque sim, uma sim, coisa, sim. se for um filme muito narrativo, muito Claro, yeah. rápido, tu de repente acordas e perdeste o filme. Exatamente, Já estão ali a exatamente. acontecer coisas que tu já não estás a acompanhar. A sogra, a sobrinha, tipo, quem são estas pessoas? Aham, Agora, aham. quando tu acordas e tipo, te paras com árvores e com pessoas a caminhar e Sim. o sol a pôr-se Yeah. e Até de sabe repente bem. não há ali conexão, tu, pronto, vou dormir mais um Sim. bocado e vou ter bons sonhos, vais estar a dormir bem e aquele Alright. som vai desenvolver e eu acho que é uma experiência E muito especial também. a questão depois torna-se, quer dizer, mas tu adormeces e depois há o regresso ao filme, se o filme ainda estiver a dar. Mas tu adormeces e há tempo suficiente para entrar em REM sleep, em que estás a sonhar. Pode haver, talvez Have you no ever dreamt? Have you ever fallen já, asleep Epá, and dreamt? mas Oh, REM é? sleep enquanto estás sentado, isso também. isso é É estranho. Right. difícil. Isso é A Já mim, estranho. estamos aí longe demais. tu podes entrar em REM sleep na Cinemateca, porque com Já estás na aqueles, Cinemateca aquelas mesmo ali. cadeiras. Aquelas cadeiras são Sim, killer, mas porque aquelas cadeiras são É feitas verdade. para tramar. Tipo, aquilo é tão confortável que é. Eu tenho vergonha, mas já adormeci sem querer. Há bué senhores que devem estar no Yeah, seu sonho REM na É Cinemateca. exato. verdade, yeah. I Vão think para lá, so. mano. Os velhotes da Devia ser Cinemateca. feito um Que estudo nice. estatístico em quantas pessoas acabam em REM sleep na Cinemateca. Yeah. Mas a mim aconteceu-me no It's true. espelho, acho eu. Eu adormeci um bocado no espelho. E induzi-me Alright. ao sono. Entrei no filme, depois eu estava a apanhar uma seca, então fui dormir. E depois, quando acordei, estava melhor, estava mais fresco e consegui entrar mais no filme, apesar de não estar a perceber aquilo que se Uau, estava a houve tempo passar. suficiente para tu regressares ao filme e Foi uma estás power com a nap. exposição. Porque aquilo também, ele te sim, corta. foi uma power nap, mas. Yeah, foi mesmo. Foi mais isso. Sim. Não entrei Claro, em claro, claro. sonho profundo. Mas deu, porque aquilo também está a preto e branco, depois está a cores, depois estamos num moinho, depois voltamos atrás no tempo. Então aquilo está tão fragmentado que tu podes entrar e continuas fragmentado, portanto Yeah. faz sentido, entras. Lembras de sonhos? Ou não? Eu lembro-me, como a maior parte dos últimos trechos do sonho, às vezes lembro-me de momentos bastante vívidos de sonhos, em que acordo, epá, e quero bem recordar aquilo. Há momentos em que eu estou a sonhar e estou a adorar o sonho, sei que estou a sonhar e a partir daí entro assim numa lente descendência até acordar e depois acordo mas sei que o momento em que eu tomei consciência foi o momento em que eu comecei a, Desbobinaste. comecei a perder o Pois. sonho também. Então eu Yeah. nunca me lembro muito, acho. E vocês? Por acaso, eu nunca adormeci, quer dizer, pronto, seria mentira dizer que nunca adormeci, pelo menos fechar os olhos, há sempre a moment where that will happen with the movie, especially if you watch it at night, que é a pior altura, não é? Não, todos não, de longe todos, na maioria dos filmes que eu vejo não acabo a adormecer, estou só a pensar, caramba, se isso acontecesse, não, estou só a pensar naqueles momentos em que de facto acontece, E tipo. o meu cinéfilo. Sei que é. Então. Case in point, né? Na Cinemateca já me aconteceu adormecer e o Serantopol estar tipo. Yeah. Eu Eu acho que lembro disso. Eu também Não estava foi? lá do Serantopol. Epá, aquilo é tramado, aquelas cadeiras aquilo não se faz. Uma pessoa, tipo, vocês tipo, não podem pôr cadeiras tão sexy na Cinemateca porque elas são sedutoras do sono. Ok, eu vou adormecer. Mas enfim, Não, when e I depois do fall eu acho asleep, que eles lá fall põem a back. luz ainda menos do que num cinema normal. Eu sinto isso. Quando eles desligam as luzes completamente, eu sinto que é uma escuridão nova. Que aquilo não Tão há nos cinemas cozy. nós. Yeah. Right. Não, e como não cheira a pipoca, tipo, também não. Não sei, o cheiro a pipoca acorda-te. Enquanto ali na Cinemateca That's não. interesting. O açúcar Yeah. entra-te, é verdade. O açúcar Yeah, entra yeah. pela narina. Yeah. Exatamente. Entra no sistema de saúde. Mas nunca adormeci longamente para ter um sonho, de longe, tipo, só I close my eyes and then I wake up back again. E se isso me acontece frequentemente, eu digo, ok, não, tipo, esquece, eu vou parar o filme, não permito adormecer, não consigo, Yeah. portanto vou ver amanhã, decentemente, quando as acordares, nunca aconteceu eu dormir e ter um sonho. E em termos de sonhos, não sei, eu costumo lembrar dos sonhos depois, tipo. Os meus sonhos são esquisitos. Têm narrativas que são bué absurdas e longas e it's Tudo very bem. weird.
são todos Não. mais ou menos. Mas, yeah, alguma vez tiveste, devido a esses sonhos, ideias que usaste para filmes ou que pensaste em já em projetos? Porque é interessante um sonho, um filme que estás a ver, Yeah. levar-te a um estado de dormida, sonho, Yeah, e yeah, desse yeah. sonho o filme trazer-te imagens e depois influencia um projeto. Yeah. Eu acho que o estado de sonho, ou perto do sonho, é daqueles em que estás também com o cérebro assim mais inspirado e mais com imagens e com pensamentos muito estranhos e meditativos. E o David Lynch gosta muito disso, esse estado de meditação. Eu acho que quando estás a sair do sonho, estás também a sair de um estado de meditação. E havia estas pessoas, agora não sei se era o Edison, se era o Tesla, ou era outro gajo qualquer, mas que ele segurava em duas barras de ferro e sentava-se numa cadeira e adormecia. E quando ele adormecesse, perdia as forças, então largava as barras de ferro, então acordava. E ele fazia isso Yeah, I know that. I know para that ter tipo story, mas não sei assim, quem seja, pois sim. para ir logo do sonho para o acordar. E ele diz que às vezes encontrava ideias assim. O David Lynch também fala nisso, que medita e é preciso chegar a um lado muito profundo e que depois há assim uma bolinha que se tu puxares essa bola, vêm mais pérolas. E que é assim que vêm as ideias. Yeah. Eu acho que as ideias vêm sobretudo de um estado muito mais interior, desse estado de sonolência. E no cinema, acho que isso é propício. Acho que é bom se adormeceres no cinema, pode acontecer teres isso. Maravilhas. Não, mas Yeah. sem dúvida, aliás, as ideias para mim que são mais puras são essas, são as que vêm de um estado mais, quando eu estou mais não distraído, ou enfim. Yeah. Sim, de Mas facto. sim, Yeah. ou seja, Andar a pé. inspiro-me, portanto, sim. Ou com sonhos, ou isso, ou com andar a pé é que tipo, aliás, há quem diga isto mesmo, que é tipo, precisas de estar aborrecido para virem ideias de valor. Eu acho que faz algum sentido, mas Às o vezes é sonho, super frustrante estar a trabalhar a escrita de alguma coisa, por exemplo, tipo, estou a trabalhar na minha longa, que eu estou a uhum, escrever, ou numa curta por ideia, e há uma frustração que se gera ao fim de 3 horas olhares para um papel branco e estás a gerir na tua cabeça o que é que a outline vai ser, etc. Mas depois, quando yeah, vais andar a pé ou a yeah, dormir, suddenly it comes the best idea, or an idea that's it might not be the best one, but it's the thing that you were missing. It's the thing that makes a click. You know, that's impressive. yeah. Eu Yeah. acho que nós funcionamos com este estado de agitação, entusiasmo, e de repente estamos ali tão depressa que não conseguimos chegar e ficamos frustrados e perdemos, parece que perdemos, e depois vamos frustrados. Mas eu acho que com essa energia, depois, quando nós dormimos, eu acho que o sono também nos faz isso, os sonhos, organizam-nos a cabeça. E quando nós. Sim, é Eu acho que isso. Yeah. depois de sessões muito intensas de escrita, criativas, em que ficamos exaustos, quando nós dormimos e quando voltamos a acordar, essas ideias estão um pouco mais arrumadas. E eu acho que com cada descanso, elas vão ficando mais arrumadas, mais arrumadas. Em que há um momento em que parece tudo até bastante claro, em que as coisas principais daquele turbilhão que tu tinhas parece que estão mais à vista, e que são mais importantes. Parece que já sabes distinguir o que é de valor ou não para essa ideia. Yeah, Mas, totally. Definitely. Agree. E para falar um episódio funny e interessante, já porque referimos sonhos e David Lynch, ideas come from a pond of water. It's like a fish you take. But para mim, por exemplo, quando eu estava a fazer o meu projeto final de mestrado, o In a House at Night, essa curta veio muito. O surgir dessa ideia veio muito uma situação em que, primeiro de tudo, foi uma curta tem a ver com a violência doméstica, tipo, passa-se num shelter for victims of domestic abuse e veio daí concretamente em termos práticos. Há uma casa perto onde eu vivo que é um abrigo para vítimas de violência doméstica e reparei tipo uma mãe e uma filha lá dentro, tipo a verem televisão neste espaço que tinha tanto inocente quanto perigoso, you know, in the way that it was, like a rugged house, big wall, barred windows, and that generated the interest for that world that I never saw em cinema. Mas depois à noite, eu estava a ver um vídeo de David Lynch. Estava a ver um tribute video de David Lynch. Não sei se foi na mesma noite, se calhar maybe a little bit later. And I was thinking about ideas for the movie. I wasn't quite sure yet, já tinha passado por essa casa. E era a tribute video. O início era tudo cheio de piadinhas sobre a personalidade esotérica de David Lynch and all those things. Mas no fim, surpreendentemente, tornava-se uma coisa tipo lindíssima sobre as lições dele do cinema. Tinhas a música do Twin Peaks. Ou era Twin Peaks ou era. Não, era Twin Peaks. Pão, pão, pão.
pam, pam, and him talking about cinema and saying cinema can be this beautiful thing, and I was amazing. And so after that, I went to bed immediately because I was late. Closed my eyes, went to bed, and suddenly the first shot of my In a House at Night short film appeared in my brain, which was this woman in a cat-like suit, Halloween, dazing fluorescent light around her, kind of turning around and coming to me, and I was like, "Oh my God, what is this?" I instantly jumped out of bed and went to my notebook and started writing because of that, and because of David Lynch, in a weird Aconteceu- way. Aconteceu-me a mesma that's coisa. Ah, A é? mesma coisa. Com o Flores foi assim que surgiu uma imagem. Eu fui buscar, estava tipo assim num estado meio de sono, meio de. Não queria dormir, mas queria dormir, não tinha sono, não tinha sono. Foi durante a pandemia. E surgiu uma imagem, um pai e um filho a andarem de carro, tipo, a irem de férias. E eu peguei nisso, escrevi, e a partir daí veio tudo, veio quase tudo. E é isso, é tipo, eu acho que é isso que o David Lynch falava e que tu estavas a falar, que é aproveitar uma imagem e a inspiração. E há muita gente que faz isto, por exemplo, há este homem que quando sente inspiração para correr, ele não se vai vestir com calças de fato de treino, ele vai correr de ganga, porque é aproveitar o momento, e eu acho que isso é super importante com as ideias. Tipo, tu estás entusiasmado, estás com aquela pica, com aquele fogo, e é para aproveitá-lo, tipo, ali vai ser um momento mais precioso, vais tipo escrever aquilo e vai-te sair muito mais do que se guardares aquela ideia, porque depois não te vais voltar a sentir nunca como te sentiste. Ainda é Uhum, possível, uhum. claro, mas nunca vai ser a mesma coisa. Sim, sim, sim. True, true. Yeah, yeah. Yeah. E há várias formas de construir uma ideia e um filme. E eu acho que uma delas, e a que eu gosto mais, é essa, tipo, teres uma grande inspiração e correres, tipo, tirares tudo, espalhares tudo num caderno, Sim. Yeah. escrita, tipo, E, e é ainda uma assim vai torrente. haver momentos que vão ser de, digamos, criatividade forçada, em que vais ter de sentar e vais ter de pensar como é que eu desenvolvo isto, em que não vai ser tão natural, infelizmente, Exato. porque estes momentos raros de golden inspiration don't come that often. Mas faz parte, tipo, mas que cena é quando eles acontecem, quando de repente vem essa ideia, vai correr para o caderno e escreve, tipo, quando ela não se cheira desse impelir forçado de chegar a, sei lá, a estrutura ou whatever. Várias formas. O Hemingway dizia isso, que é preciso Uhum. olhar para uma folha branca e sangrar sobre a folha Yeah, branca yeah. até tipo surgir alguma coisa. Há pessoas como, como o Kafka que iam escrevendo pequenas ideias e vão escrevendo ao longo de 10 anos a sua história. E depois há outras, como o David Lynch, que gosta muito mais de aproveitar o momento e esticá-lo e alongá-lo. E é isso, há vários processos, há vários processos. Todos são possíveis, todos dão fruto a algo. Eu não sei qual é que vocês se identificam mais. Eu, quando era mais novo, gostava muito mais da ideia do David Lynch, Uhum. antes de os saber e de saber estas coisas, mas lembro-me de me identificar mais com ideia explorada. Agora estou um pouco mais numa de construir as coisas aos poucos e poucos. Pois, eu sou mais disso também. Eu acho que é. E tu, Pessoalmente, acho que é Miguel? mais sangrar sobre o papel mesmo. É um Pois, bocado. Ou seja, claro que tenho momentos de. Grande ideia, inspiração e pôr aquilo ali e desenvolver, mas também, pela minha experiência, acho que depois há imensos momentos também que eu volto a essas ideias e eu percebo, isto na verdade não funciona, ou nem sequer era assim tão bom quanto eu pensava, enquanto outras coisas que eu achava que era mais forçado, que era mais tentar, não é, abrir uma porta que não queria abrir, que depois consigo moldar aquilo num sentido num sentido de fazer sentido, ou seja, que nem sempre, ou seja, acho que às vezes a inspiração também é enganadora. Pela minha a minha inspiração é enganadora sim, às sim, vezes. sim, sim. Tenho momentos em que me convence que algo é mais do que é. E pronto, e acho que Uhum. o processo de crescimento é depois perceber quando, não é, olhar para mim próprio e dizer sou estúpido, não, tipo, deixa isso de lado, não vai funcionar. Yeah. Ou então às vezes é tentar mesmo, se não funciona, como é que eu posso fazer que funcione? Porque é possível resolver problemas e é nesse sentido que Yeah, eu digo, é sangrar sobre o papel, porque é frustrante, yeah, mas é o que é. yeah. Eu acho que tens que ser exigente contigo mesmo, mas também tens que acreditar Exato. em ti mesmo. Sim,
E implica muita crença, muita crença. É muito possível ir Bué, abaixo bué, com bué, bué. like a project while you're writing it. Because há momentos em que eu definitivamente sinto tipo, que estúpido, isto não funciona, isto é tão mau, isto é tão horrível. Isto está tão. Tipo, em que não acreditas, em que tipo, te duvidas de ti mesmo. Mas é como o Coppola diz: tipo, I don't know an artist that doesn't doubt himself. That is part of the process. Há uma through line, porque lá no fundo tu acreditas. You still believe it if you're still doing it, because despite the doubt, there's always something that brings you back to the project. Curiosamente, às vezes esquecemos o que é que nos tornou interessado no projeto. Não interessado no projeto desde o início, sometimes we forget initial moments, initial images que estavam envolvidas no projeto, que faziam parte da narrativa, e depois voltamos mais tarde a elas, tipo, mas espera, onde é que vinha esta necessidade? Era daquilo, daquela imagem, daquela mulher com aquele filho, ou whatever. Vamos voltar a isso, era isso, era isso, e depois é sempre este processo de gestação do início com o progresso para a frente, das velhas ideias com as novas ideias. How can we keep faithful to how we started this? What was it that I want to say? Don't get lost in thoughts. And also, how can I keep challenging it? How can I keep challenging the clichés? Esse é um grande medo, é fazer com que you're writing something e depois tipo, To be é o medo que isto, pretentious. será que isto é, am I being pretentious? Am I being cliché? You know, I don't want that. So yeah, as ideias estão sempre involved. Yeah, essa ideia de começares com uma coisa e depois ao longo do tempo voltares atrás a ela e teres medo de alterar ou de mudares porque foi o que começou, esse processo é super duro de Exato, ter mesmo, que mesmo. matar aquilo que começou, porque depois tu voltas e depois metes isto no rascunho, depois voltas a meter no original, depois tiras só uma parte, depois voltas a meter, depois tiras tudo. Acho que é bem isto, é bem um processo de construção, desconstrução. Sim, Destruir, sim, sim. construir, destruir, construir. Mas, Miguel, qual é que é o teu processo? Te identificas mais? Estava aqui a pensar, por acaso é interessante, porque essa questão da construção, reconstrução, também acontece um bocado na parte da música, porque tens sempre as ideias com que começas e depois de repente fazes uma coisa completamente diferente e queres é perseguir com esse lado e não com o lado com que iniciaste, e às vezes custa deixar abdicar daquilo que tinhas. Yeah. Mas eu acho que independentemente da música quando era escrita normal, para mim resulta sempre, ou tendia a resultar, dar algum espaço entre sessões de escrita, digamos assim, em que eu não sei, porque eu pelo menos sentia que ficava demasiado biased em relação àquilo que estava a fazer, pela ligação emocional, sei lá, não sei, por muitas razões, e depois já não conseguia bem fazer uma crítica objetiva das coisas. Eu acho que quando deixava algum tempo passar e voltava às coisas, de repente eu, pronto, ficava um bocado iluminado na qualidade de algumas ideias, ou o que é que queria fazer em relação à história. E é que, pronto, é um bocado como se tivesse distanciado tanto que já não era bem teu e, portanto, conseguias vê-lo de forma um bocado mais objetiva e não tivesses tão enovoado pela parte emocional e de ligação pronto, ao que tinhas. Mas é difícil porque às vezes tem de passar muito tempo e pronto. E isso não é fácil quando estás a querer construir uma coisa, portanto. ah, mas ao mesmo tempo eu também acho interessante porque ao fazeres isso depois podes também criar algum mistério, algum sentido de imprevisibilidade naquilo que estás a fazer, porque de repente as coisas passou tanto tempo e já não tens bem os mesmos fios que tinhas antes, os mesmos fios condutores, e dás à história alguma imprevisibilidade e algum mistério e pronto, e se calhar se tivesses feito tudo na primeira sessão as coisas iam numa certa direção mais previsível, porque agora como deste este salto as coisas são um bocadinho mais imprevisíveis e dotaste a história um bocado de ah, a palavra é mesmo essa, imprevisibilidade e queres surpreender a pessoa que vai ler ou vai ouvir, portanto Uhum. Uhum. acho que isso também pode Queres, ser interessante. queres provar-te? Sim, sim, de certa forma. Porque acho que essas ideias são, no fundo, uma reflexão de quem nós somos naquele momento e flutua muito com a nossa confiança, com o nível de inspiração, Lá está, a nossa confiança também flutua, também às vezes nos sentimos melhor, outras vezes nos sentimos pior. Pois, Um, pois, claro. e acho que é a mesma coisa com as nossas histórias, com as nossas músicas e com as nossas vidas.
É tudo por hoje. Gostaríamos de agradecer ao Luís pelo filme sugerido e participação no debate de hoje. E se quiserem contar-nos e sugerir um filme no próximo episódio, podem contar nas páginas oficiais do Instagram e Facebook do podcast. Não te esqueças de subscrever, partilhar este episódio ou simplesmente dar-nos um like. É assim que o nosso podcast pode crescer com cada vez maior estilo. E se te encontras no YouTube e procuras mais vídeos como este, clica no próximo vídeo aqui mesmo. Obrigado por nos ouvirem e até uma próxima vez. Bombástica!